Uau, estou muito feliz e grato hoje, particularmente por esse dia. Me sinto abençoado desde já, porque eu sei que isso é obra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que trouxe o Beto para pregar a palavra hoje aqui para nós. A paz, igreja. Quantos estão felizes por estar aqui nessa manhã? Aleluia. E olha que nós temos um dia bem gelado, né? Uma manhã bem gelada, onde foi um bom atrativo, talvez tentador continuar na cama. Mas eu fico feliz em ver a vida de cada um de vocês aqui nesta manhã. Porque assim como foi cantado, foi pago um alto preço por mim e por você. E por isso nós temos motivos para glorificar o nome do nosso Senhor em todo o tempo. Quantos podem dizer glória a Deus neste momento? Aleluia. Eu estou muito feliz em estar aqui, podendo compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E confesso, pastor, que hoje eu tive a certeza que meu coração está bom. Durante o louvor eu falava para a Isabela, coloca a mão aqui. Meu Deus do céu. E está tudo bem para a glória de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração rápida com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nessa manhã sobre as nossas vidas, Pai. Pois tudo, Senhor amado, que será dito aqui, vem do Senhor. Vem do seu coração para as nossas vidas. Por isso, Pai, ministra a todos nós, começando por mim, Senhor amado, e cada irmão que aqui está. Que possamos sair daqui diferente de como entramos. Que seja o Senhor operando o teu sobrenatural sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de ler e compartilhar uma história que talvez todos vocês conheçam. Talvez a grande maioria, se não todos. Só que no último mês, Deus tem falado sobre essa passagem na minha vida de uma forma diferente. E detalhe por detalhe, versículo por versículo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria compartilhar sobre 9 pontos que Deus colocou no meu coração para que possamos superar as dificuldades. Então eu gostaria de que vocês... Não precisam abrir a sua Bíblia. Aqui está o texto. Está em 2 Reis 4, 1, 17. E diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glórias a Jesus. E eu gostaria de começar a analisar com vocês essa passagem, muito conhecida por todos. E a primeira das 9 lições que Deus me mostrou nos últimos dias está no primeiro versículo. Vamos ler ele novamente. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Vamos parar por aqui. Aqui, a primeira lição básica, e ainda não estou indo para o lado espiritual da coisa, mas ela diz que todos estamos sujeitos a passar por problemas. Se alguém aqui nunca passou por um problema na vida, levante a mão, por favor, que no final do culto eu quero tirar uma foto contigo. Na verdade, e mostrar: olha, essa é uma pessoa que nunca passou por um problema na vida, pois eu não conheço até então. E aqui, Deus me mostra e me fala uma coisa. Ela disse para o profeta que o seu marido morreu, mas ele era um dos servos do profeta. E ele temia ao Senhor.
Então, muitas vezes nós pensamos, estou indo para a igreja já há tanto tempo, há tantos dias, há quantos anos talvez, porém eu continuo passando por problemas, ou eu continuo passando por esse problema específico, talvez seja um problema específico que você esteja passando há muito tempo. Mesmo servindo ao Senhor, nós estamos sujeitos a passar por diversas situações. O próprio Senhor Jesus, quando estava lá orando, pouco antes de ser preso pelos soldados, ele orava e dizia para o Senhor, para Deus: se possível, passai de mim esse cálice, mas, todavia, que seja feita a tua vontade, porque Jesus conhecia o plano. Ele sabia que ele deveria passar por todas aquelas situações. E ele diz também que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois ele venceu o mundo. A segunda lição é: precisamos direcionar os nossos problemas ao fabricante. E aí você deve estar perguntando, aonde será que o Beto quer chegar com isso? E eu quero fazer uma analogia. Não sei se vocês já passaram por uma situação, mas convido vocês a pensar comigo. Você comprou um carro zero, você acabou de sair da concessionária com seu carro. E passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, deu problema no motor. O que você vai fazer? Será que você vai ligar para qualquer mecânico e falar: vem aqui arrumar meu carro é zero, deu problema, coloca a mão nele, por favor? Ou você vai levar o seu carro de novo para a concessionária, para as pessoas, para os especialistas, aqueles que fabricaram o seu carro, que conhecem peça por peça, aqueles que projetaram o seu carro e podem realmente fazê-lo voltar a funcionar normalmente. Meus queridos, o nosso Deus conhece cada célula do seu corpo. Ele conhece você muito antes de você nascer, ele já sabia exatamente que você estaria aqui hoje. E quantas vezes nós estamos passando por diversas situações nas nossas vidas e nós esquecemos de que Deus está conosco. Nós esquecemos de colocar a situação nas mãos dele e tentamos resolver tomando medidas diversas com a força dos nossos braços. E muitas vezes nós não vemos resultado algum, enquanto o fabricante está apenas esperando para ouvir você colocar o seu problema nas mãos dele. Ele quer solucionar, ele quer te ajudar. Ele quer ouvir da sua boca aquilo que você precisa. E aqui no versículo 2 diz: e Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Vamos parar por aqui também, e aí vem a terceira lição. Devemos nos desarmar de nossas prontas e defensivas respostas. Eu fico imaginando ela chegando lá, com aqueles problemas que ela estava passando. Os seus 2 filhos estavam para se tornar escravos dos credores. Meu Deus, imagina o que passava na cabeça daquela mulher naquele momento. Ela tinha ficado viúva, já não tinha o seu marido, não tinha mais como quitar as suas dívidas e ainda ia perder aquilo que ela tinha, que eram os seus filhos. E ela chega para o profeta de Deus e fala para ele, pensando que eu vou falar para ele e já vai vir uma solução imediata, talvez ela pensasse isso. E de repente o profeta olha para ele e fala: mas o que eu posso fazer por você? Quantas vezes nós não colocamos diante de Deus as nossas petições porque pensamos unicamente: ele sabe do que eu preciso, eu não preciso ficar falando nada. Eu não preciso ficar aqui repetindo a minha dor para Deus. E aí eu volto para uma outra passagem que está no Novo Testamento, do cego Bartimeu, quando o cego Bartimeu se colocou diante de Jesus. E Jesus olhou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que Bartimeu era cego. Bartimeu poderia ter olhado para ele também e dito: não, você não é quem dizem que você é. Mas não, ele olhou e disse: eu quero ver. E Jesus olhou para ele e disse: veja, a tua fé te curou. Então nós devemos nos desarmar disso, das nossas prontas respostas, deste pensamento. Devemos colocar todos os dias a nossa situação diante de Deus. E Ele irá ouvir, e Ele irá ao seu encontro
com a solução, com aquilo que você espera há tanto tempo. E na parte B do versículo, fica mais uma lição. E ela respondeu, ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aquilo que nos parece insignificante, talvez seja o que Deus irá utilizar para mudar a sua história. Aquela mulher não tinha mais nada. Tanto que a primeira resposta que ela deu para o profeta foi, tua serva não tem nada em casa. E aí ela lembrou que tinha ainda uma botija de azeite, mas o que uma botija de azeite ia fazer diferença naquele momento na vida dela? E ela disse, a não ser uma botija de azeite. Nós devemos valorizar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, pois você não sabe o que Deus irá usar na sua vida para te abençoar. Talvez você esteja reclamando do seu emprego, talvez você esteja reclamando da sua família, talvez você esteja reclamando de diversas situações, você fala, eu não tenho nada, o que eu tenho é isso daqui. Você esteja olhando para o seu marido e falando, olha o que eu tenho. É isso. Você esteja olhando para sua esposa e falando, é isso que eu tenho. E Deus quer te abençoar, talvez, através disso que você está desprezando. Não despreze nada do que Deus colocou na sua vida, pois Ele irá operar o teu sobrenatural, talvez através dessa situação, através de um talento que você tem e você despreza, você fala, esse talento não vale para nada. Talvez Deus irá mudar a sua história através disto. No versículo 3 diz, então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas, e não poucas. E aqui está uma pergunta que eu fiz para mim essa semana. Trate bem quem está próximo a você. Aqui o profeta, ele não falou para ela, pegue todas as vasilhas que estão na sua casa e enche, porque ele sabia que Deus ia fazer sobre a vida dela, ia derramar algo muito grande, que aquilo não seria o suficiente. Então ele disse, vai na casa dos seus vizinhos e pede para eles vasilhas. E já disse, não pede poucas. Então imagina aquela mulher indo, batendo na porta de um, de outro, e seus amigos emprestando vasilhas. Será se hoje você for bater na porta de 5 vizinhos seus, será que todos vão te emprestar vasilhas? Essa foi uma pergunta que Deus me fez nos últimos dias. Como eu sou visto pelas pessoas que estão ao meu redor? Será que eu tenho tratado todos verdadeiramente bem? Será que eu tenho deixado a luz do Senhor resplandecer através da minha vida? Ou será que eu não estou dando simplesmente bom dia para as pessoas quando eu passo? Será que meus vizinhos me veem e falam, aquele cara ali eu conheço porque eu vejo ele todos os dias, mas ele não é capaz de dar bom dia? Quão arrogante ele é de fato? Eu estou falando de vizinhos, talvez seja dentro da sua família mesmo. Como você está tratando os próximos a você? Muitas vezes nós pensamos, eu não vou precisar de ninguém, eu não preciso de ninguém. Talvez eles vão precisar de mim algum dia. Nós não conhecemos o dia de amanhã. E talvez assim como foi na vida dessa mulher, Deus irá abençoar a sua vida através de alguém que está próximo de você. O milagre de Deus irá acontecer através de pessoas que estão próximas de você. Por isso, se você fosse bater hoje na porta dos seus vizinhos, dos seus familiares, será que você teria 10 vasilhas? Deus me perguntou isso e me fez refletir muito. Como estou tratando as pessoas? Como eu sou visto? Nós devemos sim nos preocupar. Muitas vezes nós pensamos, eu não estou nem aí porque vão pensar de mim, mas isso é importante, claro. O mínimo possível que as pessoas vejam a face de Deus através das nossas vidas. O Deus que nós estamos aqui orando e louvando todos os domingos precisa estar presente nas nossas vidas, para que possamos transbordar a presença de Deus nas nossas vidas e que essa presença atinja a vida das demais pessoas que são próximas a nós. Aqui no versículo 4 e versículo 5. Então ele deu a instrução para ela. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Aqui nós temos a lição 6. Receba a direção de Deus e somente compartilhe com quem é necessário e tão somente obedeça. Aqui fica uma lição muito importante para as nossas vidas. Tantas vezes nós oramos,
E nós recebemos uma direção de Deus sobre as nossas vidas. E a primeira coisa que nós fazemos é sair contando para todo mundo. E às vezes até colocando nas redes sociais. Olha, Deus falou que vai fazer isso na minha vida. E aí eu tenho algo para dizer para você. Talvez você saiba, talvez você nunca tenha pensado nisso. Infelizmente, nem todas as pessoas que nós achamos que se importam conosco, se importam contigo verdadeiramente. São poucos que você pode contar verdadeiramente que se importam com você. E por isso, a palavra aqui foi bem direta para ela. Vá, peça sim as vasilhas, mas depois, entra na sua casa com os teus filhos e fecha a porta. Entra na sua casa também e fecha a porta. Fecha a porta da sua vida para aquelas pessoas que não estão se importando verdadeiramente contigo. Não compartilhe tudo que Deus falar com você. Aquilo que é para você, diretamente para você, uma direção que Ele deu para a sua vida. Compartilhe com aqueles que você tem certeza que estão contigo, e não todos. Ela fez isso. Os filhos dela faziam parte daquela instrução. E eles iriam ajudar ela. Por isso, ela entrou na sua casa com os teus filhos e fez como o profeta havia direcionado na vida dela. E eu te convido também hoje, a partir de hoje, pare de compartilhar a sua história e a sua vida com aqueles que não precisam saber. Devemos sim, como eu disse antes, tratar todos bem, mas existem coisas que são para você. Somente para você, que Deus quer operar na sua vida e não na vida daquelas pessoas. E nem todo mundo quer o seu bem, como eu já disse. Poucos querem o seu bem. Saiba diferenciar, peça direcionamento para Deus para que Ele te mostre isso. Para que Deus confirme isso na sua vida. No versículo 6 diz: E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E aqui está a lição 7. Não arrume desculpas e não limite o derramar de Deus sobre a tua vida. Como nós já falamos, o profeta deu a instrução exatamente o que ela precisava fazer. Dentre as instruções dizia que ela precisava pegar vasilhas, e vasilhas vazias, e não poucas vasilhas, mas muitas vasilhas. Se Deus dissesse para você hoje que Ele iria te abençoar, quantas vasilhas você estava disposto a conseguir para que Ele derramasse na sua vida? Talvez ela batesse na porta de 1, 2 ou 3 vizinhos, pegasse um pouco de vasilha, colocasse ali. E o milagre iria acontecer, sim. Assim como o profeta já tinha dito. Mas ia acontecer numa proporção muito menor. E se Deus falasse para você hoje: pegue muitas vasilhas. Eu, sinceramente, ia sair por aí pegando vasilha de quem eu não conheço. Eu bater na porta e pedir: pô, pode me emprestar aí uma vasilha? E aqui está o motivo disso, na próxima lição. Se esvazie, pois o azeite somente foi derramado enquanto haviam vasilhas vazias. O milagre não estava naquela botija de azeite. Mas o milagre, ele se fez na vida daquela mulher porque ela obedeceu e porque ela conseguiu as vasilhas. Então ela pegou aquela botija, a Bíblia não é clara exatamente quanto cabia dentro daquela botija de azeite, mas com certeza era uma quantidade pequena para ela e para a família dela. E então veio a primeira vasilha, ela virou e começou a correr aquele fio de azeite. Começou a correr aquele fio de azeite, encheu a primeira vasilha, tiraram ali, colocaram mais uma. E assim por diante começou a encher. Talvez os vizinhos passavam na porta e começavam a sentir o cheiro do azeite. O azeite tem um cheiro bem forte, né? Eram tantas vasilhas e começou a encher, encher e encher. E de repente ela olha e fala para o seu filho: Filho, traz mais uma, está enchendo essa daqui. Ele olha para ela e fala: Não, acabou. Essa é a última vasilha. Imediatamente aquele fio de azeite parou de correr. E aqui agora, essa lição, ela não diz somente de quantas vasilhas nós temos, mas também de aquelas vasilhas que nós temos, estão cheias do quê? Porque a palavra foi direta. E ela disse que deveriam ser vasilhas vazias. Talvez você esteja falando: eu tenho diversas vasilhas. Eu tenho muitas vasilhas na minha casa.
mas talvez todas estejam ocupadas com aquilo que não é a bênção. Na aula de química, lá no ensino fundamental, a gente aprende que a água e o óleo, por terem densidades e composições diferentes, elas não se misturam. E assim também é a bênção de Deus e o pecado. Quantas vezes nós estamos esperando que Deus encha as nossas vidas, mas nossas vasilhas estão cheias daquilo que não agrada a Deus? Eu te convido a fazer uma reflexão, assim como estou fazendo sobre a minha vida. Do que será que nós estamos enchendo as nossas vidas? Será que nós estamos enchendo a nossa vida com notícias ruins, nos noticiários, no jornal, sobre o que vem acontecido na nossa empresa, no dia a dia? Algum problema que está acontecendo, será que é disso que nós estamos enchendo totalmente as nossas vidas? Existe sequer uma vasilha vazia na sua casa? Pare para pensar. E pare para pensar, se essa vasilha não está vazia neste momento, o que você precisa fazer imediatamente para que ela esteja vazia e o fio de azeite, a bênção do Senhor comece a cair sobre a sua casa e sobre a sua vida, assim como você espera, talvez tenha esperado a sua vida inteira. Deus, Ele quer derramar o azeite sobre a sua casa. Ele quer derramar da tua unção, da tua bênção, aquilo que você está esperando sobre a sua vida. Mas para isso você precisa se esvaziar. Para isso você precisa tirar aquilo que está impedindo o agir de Deus sobre a sua vida. Quantos querem esvaziar as vasilhas que estão cheias aqui nessa manhã? Oh, aleluia, Jesus. E no versículo 7 diz: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu comecei a imaginar mais uma vez na cabeça da mulher, talvez ela tenha pensado: what? Eu ainda vou ter que fazer mais alguma coisa? Não era um milagre? Não era algo que precisava vir sobre a minha vida? Eu ainda vou ter que vender esse azeite? Aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa diferente. Esse profeta, eu estou achando que não é tão profeta assim, não. Ela poderia ter pensado isso. Talvez eu tivesse pensado isso no lugar dela. Talvez você tivesse pensado isso no lugar dela. Vamos refletir nas nossas vidas. Tantas as vezes que nós oramos e queremos um milagre instantâneo na nossa vida. Queremos que Deus entre e mude da noite para o dia. Você vai dormir e acorde. Olha, o milagre está ali, meu Deus do céu. Veja só aquela situação. Eu não tinha dinheiro para pagar aquelas contas, agora olha, eu estou igual o tio Patinhas. Quem lembra do tio Patinhas? Quanto dinheiro está aqui em volta da minha cama? Uau! Mas Deus tinha algo para a vida dela. Vamos lembrar, aquela mulher, no começo desse texto, uma mulher que tinha possivelmente acabado de ficar viúva, com seus 2 filhos, passando por dificuldades financeiras, e para piorar a situação, ainda podia perder aquilo que ela tinha de melhor, que eram seus 2 filhos. E agora, Deus derramou na vida dela o seu milagre, e ela passou de ser uma pessoa endividada para uma empresária do ramo do azeite. Porque ele deixou muito claro: vai e vende seu azeite. Ela deveria então pegar todas aquelas botijas que não falam a quantidade, sei lá, ela ia armar uma barraca, abrir alguma loja, colocar ali todo aquele azeite. Ela e seus filhos iam começar a trabalhar e vender. E era certeza que Deus faria com que as pessoas comprassem aquele azeite, porque Ele estava no negócio. Porque Deus operou o milagre na vida daquela mulher. Ela não foi e conseguiu o azeite. Vou conseguir ali, vou pedir para alguém o azeite, depois eu pago ali para ele, não tem problema algum. Aquele azeite era dela. Aquele azeite que no começo dessa história era apenas uma botija que ela sequer deu valor algum, porque ela falava que tinha somente aquela botija de azeite, e o azeite sozinho, talvez, na vida dela, sem o milagre que Deus operou, não ia fazer diferença nenhuma. Porque ela não disse que tinha azeite, que tinha farinha na casa dela, ou alguma coisa para colocar no azeite.
mas ela tinha aquele azeite. E Deus derramou sobre a vida dela através daquilo que ela tinha. Mas ela tinha que colocar em ação também a sua fé. Ela não ia fazer diferença alguma ela ter um monte de azeite dentro da casa dela e ficar simplesmente parada e sentada. Os credores iam chegar do mesmo jeito. E iam dizer, eu vou levar os seus filhos embora. O que adianta? Eu não quero azeite, deixa seu azeite aí. Mas ela tinha que vender o azeite. E o milagre foi tão completo na vida dela, que ela tinha o suficiente para pagar todas as suas dívidas, assim como disse ali o profeta, e também para viver daquilo. Literalmente, é engraçado dizer isso, mas ela virou uma empresária do ramo do azeite. E quem sabe depois, com azeite, ela começou a lucrar e virou uma grande empresária naquela época. Se ela fez depois, a Bíblia não diz, mas ela tinha na mão dela insumos da parte de Deus para viver o milagre, para viver o diferente na vida dela. Queridos, você tem na sua vida algo ao qual você precisa entregar para Deus. Te convido para pensar e talvez lembrar e refletir sobre alguma situação, sobre algum problema que você tem vivido, que você está vivendo. E será que como você está agindo a esse problema? Será que você está orando todos os dias sobre esse problema? Ou será que você ora um dia sim, quando você lembra? Do problema você lembra sempre, claro, porque ele está presente na sua vida. Mas você tem levado o seu problema para o fabricante? Você tem colocado o seu problema diante do fabricante e tido a paciência de esperar a resposta dele sobre a sua vida? E talvez para ele responder, como nós já dissemos, você precisa se esvaziar, você precisa se entregar, você precisa se dispor e agir mediante a direção que Deus colocar na sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. Eu tenho certeza que Deus irá operar milagres na vida dos seus filhos, no seu casamento, lá no seu trabalho. Então não basta somente crer e esperar, mas sim crer e agir mediante a direção de Deus. A fé, ela precisa estar acompanhada da ação. Nós precisamos sim do direcionamento de Deus e depois agir, e veja bem, sobre o direcionamento de Deus e não agir impulsivamente. Senão, se agimos impulsivamente, nós voltamos ao começo e não estamos seguindo as direções do fabricante sobre as nossas vidas. Se você está aqui essa manhã, isso já é uma vitória. Porque você confia em Deus. Você sabe que Ele habita nesse lugar. E quantos podem sentir a presença de Deus nessa manhã, neste lugar? Ele está neste lugar nessa manhã. E Ele quer sim transformar a sua vida. Ele quer sim transformar sobrenaturalmente a sua vida. Por isso, precisamos ter a certeza que todos estamos sujeitos a passar para o problema. Primeira coisa de tudo é entender isto. E não importa quanto tempo nós estamos andando com Jesus, os problemas virão. A diferença é como nós vamos nos portar diante do problema. 2. Precisamos direcionar cada situação ao fabricante, porque ele, melhor do que ninguém, irá operar da forma que nós devemos realmente seguir, irá direcionar de acordo com a forma que Ele nos criou. 3. Devemos nos desarmar de nossas prontas e defensivas respostas. Se desarme de tudo, se derrame na presença de Deus, pois Ele é um Deus criativo, e Ele irá operar na sua vida talvez diferente da forma que você está esperando ou pedindo, porque muitas vezes nós oramos para Deus, direcionando, Deus, eu estou passando por essa situação, faz isso e faz isso, mas talvez Ele não quer fazer nada disso e quer fazer outra coisa, totalmente diferente na sua vida. Voltando, talvez aquela mulher estava esperando simplesmente que o profeta ia derramar um milagre sobre ela ali, ou ele ia conversar com os credores e ia acabar com a situação, mas Deus é criativo. Ele queria transformar não somente aquela situação, mas a vida dela. 4. Aquilo que nos parece insignificante, talvez seja o que Deus irá utilizar para mudar a sua história.
Valorize aquilo que Deus já entregou na sua vida. E não despreze. Não despreze nada. Não diga, eu só tenho isto. 5. Trate bem quem está próximo a você. A gente não sabe o que Deus irá fazer e como Ele irá fazer, e se iremos de fato precisar de alguém em nossas vidas. Claro, não devemos agir simplesmente pensando, eu vou tratar bem essas pessoas que eu posso precisar delas. Mas faz parte também. Nós devemos agir bem na vida das pessoas para mostrar aquilo que Deus tem feito e derramado em nossas vidas. 6. Receba a direção de Deus e somente compartilhe com quem é necessário e tão somente obedeça. O direcionamento de Deus é para a sua vida. Se Ele falar, vá e fale com alguém, é porque Ele tem algo para fazer na vida daquela pessoa e vá e compartilhe. Pense bem e não abra sua boca e não fique despejando a sua vida nas redes sociais. Não fique despejando a sua vida para pessoas no seu trabalho, reclamando do seu trabalho todos os dias. Não, entregue para Deus e Ele irá transformar a sua história. Não arrume desculpas e não limite o derramar do poder de Deus sobre a tua vida. Chega de arrumar desculpas. Chega de limitar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vamos passar a crer em Deus completamente e seguir exatamente o direcionamento dele, como está nas Escrituras Sagradas. Como é pregado aqui todo domingo. É Deus falando conosco. Vamos absorver isso. E não vamos nos limitar mais. Não vamos limitar o agir de Deus. Se você está orando por algo, continue orando até que a bênção chegue sobre a sua vida. 8. Se esvazie, pois o azeite somente foi derramado enquanto haviam vasilhas vazias. Esvazie novamente, dizendo, esvazie-se daquilo que não é bênção na sua vida. Busque a presença de Deus sobre toda e qualquer situação. Se há alguma coisa que você precisa deixar de fazer na sua vida, deixe de fazer imediatamente, pois Deus irá honrar essa situação na sua vida e na sua casa. E por último, e não menos importante, a obediência exige a ação. Mova-se na direção que Deus te enviar. Mova-se. Se Deus está direcionando a sua vida, então faça. Não fique simplesmente parado, sentado, esperando a mágica acontecer, pois Deus irá operar, mas nós precisamos também agir mediante a direção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus está operando e irá operar o sobrenatural sobre a sua vida. Quantos creem? Que Deus já está operando nesta manhã sobre a vida de cada um que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. O que Deus falou comigo, falou o meu coração. 9 passos para superarmos qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.